Olá pessoal, nas aulas anteriores nós vimos que um dos principais objetivos do analisador léxico é fazer a leitura caractere a caractere do código-fonte e separar esse código-fonte em lexemas e também identificar qual é a forma, qual é o padrão com que esses lexemas foram construídos para poder gerar a lista de tokens e a tabela de símbolos. Vimos também nos últimos vídeos que a especificação dos tokens, ou seja, a definição de qual é a forma que eles têm que ter, qual é o padrão que eles devem seguir, é feita por meio de expressões regulares. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver como, a partir dessas expressões regulares, nós podemos efetivamente construir um código, construir um programa que vai fazer o reconhecimento destes tokens. Os nossos objetivos hoje são usar autômatos finitos, compreender como autômatos finitos são usados para reconhecer tokens, conhecer alguns autômatos finitos que reconheçam os principais tokens das linguagens de programação, compreender também as diferentes abordagens para o reconhecimento de palavras e, por fim, identificar as diferentes formas que nós podemos usar para implementar um autômato finito, que é o coração, a parte mais importante do nosso analisador léxico. Bem, como nós vimos, a especificação dos tokens é feita por meio de expressões regulares. Reconhecer um token implica em quê? Implica em eu associar uma parte da cadeia de caracteres que eu estou lendo, ou seja, o código-fonte que o usuário digitou, com um dos padrões desta linguagem. Então, nós temos um padrão descrito por uma expressão regular, temos um código-fonte que o usuário digitou, que é a nossa cadeia de entrada, e agora nós temos que casar cada parte dessa cadeia com algum padrão para poder verificar se ele é válido ou não e, se ele for válido, identificar qual é o tipo de token que ele vai gerar. Esse processo é feito então por meio de um autômato finito. Autômatos finitos são diagramas formados por estados e arestas, e eles vão servir para indicar se a cadeia é válida ou não, é reconhecida ou não, de acordo com os padrões especificados para aquela linguagem. E caso ela seja reconhecida, eles também são capazes de dizer qual é a qual tipo de token, a qual categoria essa cadeia, esse lexema corresponde. Cada estado do nosso autômato, ele representa tudo o que aconteceu desde o início do processo de reconhecimento daquela cadeia até o determinado ponto em que ele está, ou seja, o estado em que ele está. E cada aresta, que são as ligações que nos levam de um estado a outro, elas são rotuladas com um determinado símbolo do alfabeto. Assim, se eu estou num estado, quando o analisador lê o próximo caractere do código-fonte, ele sabe para qual é o próximo estado que ele deve ir. E isso acontece até que a gente chegue num estado final. O estado final vai dizer, essa cadeia é válida e gera um token de determinado tipo. Ou então vai dizer, essa cadeia é inválida, é um erro, certo? Nós podemos ter um estado final de erro também. Vamos ver alguns exemplos aqui para facilitar o nosso entendimento. Esse autômato, ou essa parte do autômato que está sendo apresentada nessa figura, ela é capaz de reconhecer os operadores relacionais, menor, menor igual, maior, o operador de atribuição igual, o igual, igual e o diferente, e o operador lógico não, negação. E, além disso, os símbolos especiais abre-chaves e fecha-chaves. Como é que funciona? Vamos imaginar que o nosso programa só pode ser feito usando estes símbolos que aparecem nas arestas, ou seja, o alfabeto da nossa linguagem, nesse caso, são apenas estes símbolos. Quando nós começamos a análise, nós vamos partir sempre do Q0. Vamos supor que nós encontramos um sinal de menor. Se nós estamos no Q0 e achamos o menor, nós vamos para o Q27. O Q27 não é um estado final, então eu vou ler o próximo caractere que o programador digitou. Se esse caractere for igual, eu vou para o Q28, que é um estado final, e automaticamente o analisador reconhece o símbolo, ou reconhece o token menor ou igual, ou seja, a nossa cadeia de entrada fez o caminho nos levando até o Q28, porque ele leu primeiro um menor, depois um igual. Com isso, nós vamos gerar um token menor igual e salvar na lista de tokens.
Agora vamos supor que aqui no Q27 nós lemos o menor. Ao invés de ler o igual, nós lemos um outro símbolo, qualquer diferente de igual. Esse outro representa qualquer coisa menos o igual que está aqui. Aí nós vamos para um estado Q29, que indica que nós temos um sinal de menor. E percebam que aqui nós temos um asterisco no nosso estado final. Isso indica o quê? Indica que o último caractere que foi lido não faz parte do token. Isso é uma estratégia que é usada, né? Nós temos que ler um caractere adiante em algumas situações para saber que um token acabou. Isso é muito comum, por exemplo, na definição de nomes de variáveis. Nós vamos lendo várias letras, mas a hora que a gente está lendo letras, a gente não sabe que o nome da variável acabou. Nós só vamos saber a hora que a gente lê ou um espaço em branco, ou um sinal de igual, ou um sinal de mais, alguma coisa que vem depois. E essa alguma coisa que vem depois é representada pelo outro. E aí o asterisco indica que quando nós fizemos reconhecimento e salvamos na lista de tokens, nós vamos voltar para o Q0 para reiniciar o processo e identificar o símbolo que vem depois. E aí, como o símbolo já foi usado para indicar o fim desse menor, nós usamos o asterisco para dizer que nós temos que voltar uma posição no nosso buffer e ler aquele símbolo novamente, porque ele pode fazer parte, ou ele provavelmente fará parte, de um próximo token que nós vamos reconhecer. Para finalizar um exemplo aqui, vamos imaginar que depois de ler o menor, certo? A gente leu um espaço em branco. Então, beleza, fomos para cá, o outro espaço em branco não faz parte do nosso lexema, do nosso token. Como o espaço em branco ele vai ser ignorado, na próxima transição, na próxima análise, nós vamos pegar o caractere que vem depois do espaço em branco. Vamos supor que seja o sinal de chaves. Quando eu leio um abre chaves, eu automaticamente caio no Q40. Eu já sei que é um token do tipo abre chaves, então eu vou salvar na lista de tokens. Eu não preciso ler nada adiante, porque eu não tenho nada que tenha um abre chaves e mais alguma coisa junto. O abre chaves é um elemento único. Por isso que aqui nós não temos o asterisco. Vamos ver mais alguns exemplos aqui para deixar isto mais claro. Aqui nós temos as duas expressões regulares que nós vimos no vídeo anterior, que indicam que um número inteiro é formado por um ou mais dígitos e um número decimal por um ou mais dígitos, seguidos de um ponto e depois com um ou mais dígitos. O estado Q0 e Q3, eles representam aqui o padrão do número inteiro. Se eu estou no Q0 e leio um dígito, eu vou para o Q3. No Q3 eu posso opcionalmente ler outros dígitos ou não. Agora, se eu li alguma outra coisa, como por exemplo um espaço em branco ou um sinal de igual, por exemplo, eu tenho lá um dígito, um igual não, vou colocar um mais. Eu li um dígito, dígito 5. Aí depois eu leio o sinal de mais. O mais é um outro, porque ele não é nem letra e nem ponto. Então tudo que não é letra e ponto vai vir para cá. Isso quer dizer que nós reconhecemos um número inteiro. Só porque o que a gente leu para chegar do Q0 ao Q4? Nós lemos 2 mais. Esse mais faz parte do número? Não faz. Por isso que nós temos o asterisco aqui. E aí ele vai salvar na lista de tokens o número inteiro e ele sabe que esse número é formado pelo dígito 2. O último sinal lido, que foi o mais, foi ignorado. Vamos supor que a gente leu um número 58. Começamos no Q0. O primeiro dígito 5 nos traz para cá, o 8 mantém a gente aqui no Q3, e depois do 58 vamos supor que eu achei um sinal de subtração, e o menos vem para cá. Novamente identificamos um número inteiro que vai ser salvo na lista de tokens. Sempre que a gente reconhece um número na lista de tokens, além do tipo do token número inteiro, nós vamos colocar como atributo o número em si, no caso o 58. E aí, como nós temos o asterisco, quando a gente chega no estado final, voltamos para o Q0. Qual é o próximo símbolo que nós vamos analisar? É o sinal de menos, que o sinal de menos serviu para a gente saber que o nosso dígito acabou, e aí, como nós temos o asterisco, ele vai ser reanalisado. E aí, é claro, o sinal de menos iria para um outro lado do autômato que não está aparecendo nessa figura. Agora, se nós estamos no Q3, lemos vários dígitos, ao invés de ler outra coisa, eu leio um ponto. Percebam que o ponto ele é um padrão do número decimal.
Então eu venho para um Q5 que está me levando ao reconhecimento de um número decimal. Ainda não cheguei lá, mas estou no caminho. Depois do ponto, obrigatoriamente eu tenho que achar um dígito, porque é um D+. Então, obrigatoriamente eu tenho que achar um dígito. Depois de eu ter achado um dígito, eu posso achar outros dígitos aqui, que é esse mais, e aí nós ficamos nessa transição circular. Isso aqui vai acontecer até que eu ache alguma outra coisa que vai indicar que o nosso número decimal acabou. E aí, o token de número decimal vai ser armazenado na lista de tokens e com o seu atributo o valor do próprio número. Percebam que aqui em cima nós temos, agora aqui eu tratei das situações sem erro, mas nós temos um estado de erro. Por quê? Se eu li um dígito e depois eu leio uma letra, por exemplo 5x, essa é uma construção inválida nas linguagens de programação. Depois de ler um dígito, se eu achei uma letra, então eu vou para um estado de erro. Ou depois de ler um ou mais dígitos, eu achei um ponto. Pelo padrão de número decimal, depois do ponto, obrigatoriamente eu tenho que ter um dígito. Então, qualquer outra coisa que não seja dígito depois do ponto vai me levar para o erro. E aqui a mesma coisa. Se eu já li um ou mais dígitos, um ponto, um ou mais dígitos, mas lá no meio eu achei uma letra, aí eu vou para o estado Q42, indicando um erro. Percebam que esse nosso autômato ele não trata de números exponenciais, tá? Então, se eu tiver a letra E aqui, ele vai considerar como errado. A gente só está trabalhando com essas duas formas de número. Dando sequência nos exemplos, aqui nós temos uma parte de um autômato que reconhece identificadores. Identificadores são palavras que vão dar nome às variáveis, a classes, a funções, métodos, constantes e assim por diante. Quando a gente está no Q0 e nós achamos uma letra, nós vimos já na expressão regular qual é a definição de letra, isso me leva para um Q1. Depois de achar uma letra, eu posso achar alternadamente letras ou dígitos, é o que está representado por essa aresta aqui. Então, enquanto eu estiver achando letras ou dígitos, eu vou ficar no estado Q1. Até que eu ache alguma outra coisa, um espaço em branco, algum símbolo, que leva para o Q2, diz que esse token é do tipo identificador e tem o asterisco para indicar que o último caractere, que foi o que me indicou que era um identificador, ele não faz parte do identificador. Ou seja, na próxima vez que nós voltarmos para o Q0 e iniciarmos a análise, nós vamos reanalisar esse último caractere. E aí, só lembrando que nós vimos algumas aulas atrás, quando o token é do tipo identificador, além de ser salvo na lista de tokens, ele é salvo na tabela de símbolos. Aqui nós vamos falar agora um pouquinho sobre palavras reservadas, que é uma parte importante do reconhecimento de tokens. Nós temos duas abordagens diferentes para fazer isso. Uma delas é criar um autômato para cada palavra reservada. Aqui nós temos então um autômato que reconhece a palavra if. Se eu achar um i, se eu achar um f, e se eu achar qualquer outro símbolo que não seja letra, né? Porque se eu achar que IF a letra X e FX, quer dizer que eu posso ter uma variável com esse nome. Então, se eu achei um I e um F e alguma coisa que não seja letra ou número, isso indica a palavra if. Da mesma forma para o int aqui embaixo. E o que complica o reconhecimento das palavras reservadas é que, no caso dos identificadores, eu posso ter um identificador que começa com a letra I. Ou seja, percebam que esse nosso autômato aqui, ele não é mais um autômato finito determinístico como nós vimos os anteriores. Ele passa a ser um autômato finito não determinístico. Naturalmente, a gente viu em teoria da computação que usando o método dos conjuntos, né, de subconjuntos, nós conseguimos transformar qualquer autômato finito não determinístico em autômato finito determinístico, sem perder o nosso poder de expressividade. Aqui, ó, eu tenho um autômato que envolve todas as palavras reservadas dessa linguagem. E esse autômato ele já é um autômato determinístico. Vamos pegar aqui só a parte do if, ó. No caso, tanto a palavra if quanto int começavam com i. Então aqui eu tenho uma mudança. Ó. O i leva para um Q3. E aí lá no Q3 é que eu vou ver. Se for f, eu vou para o Q4. Se for n, eu vou para o Q5.
E os identificadores, aqui eu listo todos os identificadores que começam com essas letras, menos o i, porque o i está me levando para outras palavras reservadas, e menos todas as demais letras que começam outras palavras reservadas. Ah, mas e se eu tenho uma variável do tipo ifx? Então, com o i eu venho para cá, com o f eu venho para cá, e aqui ó, eu fui mais específico. Esse NLD quer dizer qualquer coisa que não seja letra ou dígito. Por quê? Se não for letra ou dígito, se for um espaço, um operador, quer dizer que eu achei a palavra if. Agora, se eu aqui, depois de achar o if, eu achar uma letra ou um dígito, eu vou ter uma aresta que sai do Q4 e vai para o Q1, porque daí isso aqui virou um identificador normal. E aí eu vou ficar aqui no Q1 até que eu consiga terminar o identificador. Então, cada estado que nós estamos vendo aqui, ó, para cada um deles, qualquer letra diferente que eu ache, diferente daquela que vai me levar para a palavra reservada, eu vou cair em Q1. Vamos fazer outro exemplo aqui. Aqui nós temos o caminho do main, ó, M-A-I-N. Vamos supor que a gente leu o M, viemos para o 63. Lemos o A, fomos para o 64. Qualquer letra diferente do I, ele vai vir para o Q2. Por exemplo, max. Vamos supor que eu tenho uma variável max. A hora que eu leio X, quer dizer que isso aqui não é mais a palavra reservada main. É um identificador e vai ser reconhecido como um identificador. Qual é a vantagem de nós fazermos o reconhecimento de palavras usando o autômato, incluindo um autômato para cada palavra reservada? O nosso analisador ele fica mais eficiente, certo? Porque nós já identificamos e já sabemos qual é a palavra ou se é um identificador no próprio processamento do autômato. Essa é a vantagem. A desvantagem é que isso vai dar um trabalho um pouco maior, tanto para construir o autômato, quanto para depois transformar este autômato aqui em código. E aí existe uma segunda abordagem. Qual é a segunda abordagem? Nós não temos as palavras reservadas separadamente. Nós vamos ter um único autômato como esse, que tudo que é formado por letras e dígitos vai ser reconhecido como identificador. Então a variável max e a palavra reservada int, todas serão reconhecidas aqui. E numa etapa posterior, num passo posterior, o compilador ele vai ter uma lista com as suas palavras reservadas. Então, cada vez que ele reconhece que é um identificador, ele vai lá na lista de palavras reservadas. Se essa palavra estiver na lista, ele sabe que é uma palavra reservada, coloca na lista de tokens como palavra reservada. Se a palavra que ele reconheceu não está na lista de palavras reservadas, aí ele vai incluir na tabela de símbolos e vai adicionar na lista de tokens como um identificador. Essa forma de implementação ela é relativamente mais simples, o autômato fica muito menor, só porque em termos de desempenho ela perde um pouco, porque nós temos que ter essa etapa além para diferenciar se é palavra reservada ou se é identificador. E para finalizar os exemplos, aqui nós temos um autômato que reconhece todos os símbolos ou todas as expressões regulares da nossa linguagem. Todas aquelas expressões estão aqui e aqui, naturalmente, para simplificar, eu estou usando aquela abordagem que todas as palavras reservadas serão reconhecidas como um identificador. Aqui, ó, estou no Q0. Qualquer letra ou número vai para o Q, qualquer letra vai para o Q1. Daí qualquer letra ou número fica aqui até que eu achei algum outro símbolo. E aí, quando eu chego no Q2, depois eu vou ver se aquele token reconhecido é um identificador ou é uma palavra reservada. Aí aqui nós temos a parte dos números, como nós já vimos, similar ao anterior. As chaves, então todos os operadores que cada token é formado por um único caractere, eles são mais simples, ó, abre chaves, colchetes, fecha colchetes, vai tudo direto para o estado final. Aqui embaixo nós temos os operadores relacionais, então que nós já vimos, se lemos o igual, depois igual é um token, igual e outra coisa é o token de atribuição e assim por diante. É claro que aqui eu não coloquei todas as ligações para um estado de erro, porque isso poluiria muito. Mas nós temos algumas situações aqui, por exemplo, no caso do dígito. Se nós acharmos um dígito,
Qualquer coisa que não seja letra ou dígito, fecha o número inteiro. O ponto vai para o decimal. Mas se aqui eu achar uma letra, eu venho para o estado de erro. Se aqui no Q5, depois do ponto, eu achar qualquer coisa que não seja um dígito, vai para o estado de erro também. Então nós temos algumas ligações aqui que não estão presentes nesse autômato para simplificar o processo de visualização do desenho. Bom, nós vimos no vídeo anterior as expressões regulares que especificam tudo que é válido na nossa linguagem. Agora nós estamos vendo o autômato que vai possibilitar o reconhecimento daquelas informações. E aí vem a questão, mas de que forma efetivamente eu vou pegar esse autômato e vou implementar um analisador léxico? Bom, a implementação do analisador léxico, ela se dá primeiro pela conversão das expressões regulares em autômatos e depois pela implementação desses autômatos em termos de código. Nós podemos, através da expressão regular, gerar um autômato finito determinístico diretamente. Quando nós fazemos esse processo manualmente, é o que nós normalmente fizemos. Entretanto, esse processo ele pode ser automatizado e ele é facilmente automatizado. Nós vimos em teoria da computação o algoritmo de Thompson, que pega uma expressão regular e automaticamente gera um autômato não determinístico. E vimos também o método dos subconjuntos, que pega um autômato não determinístico e gera o autômato determinístico. Então, seja de uma maneira manual ou de uma maneira automatizada, nós vamos sair das expressões regulares e vamos chegar no autômato determinístico, que é aquela figura que nós acabamos de ver. O que está faltando agora é esse último passo. Como eu pego esse autômato e transformo num programa? Nós temos duas formas bastante simples de implementar autômatos finitos determinísticos. A primeira é com desvios condicionais explícitos. É usando switch case e usando if, certo? Então fica um código bastante grande, mas um código simples de ser entendido. Ou nós podemos usar tabelas de transição. Nós também vimos em teoria da computação como que nós representamos um autômato por meio da sua tabela de transição, em que cada linha representa um estado e cada coluna representa um símbolo de entrada. Podemos fazer das duas formas. E como eu mencionei antes, existem algumas ferramentas como o Lex e o Flex, que são as mais famosas, que automatizam essa tarefa. Nessas ferramentas, a gente só define as expressões regulares. E aí, ele vai gerar o autômato não determinístico, gera o autômato determinístico e já gera código para nós em alguma linguagem, né? C, Java, aí depende da ferramenta, ela gera códigos diferentes. Mas se nós formos implementar manualmente, vamos imaginar aqui, ó, esse autômato é um autômato dos operadores relacionais. Se nós estamos no Q0 e lemos um menor, nós vamos para o Q1. Se nós lermos um igual, nós vamos para o Q5. Se nós lermos um maior, nós vamos para o Q6. E depois aqui temos os demais desdobramentos. Aqui nós temos um código que faz isso. Ó. Nós temos um switch case na variável estado. Se nós estivermos no estado 0, o C vai ser o next char, ou seja, qual é o caractere, o próximo caractere que eu estou lendo. Se o caractere for menor, o estado vai ser 1. Se não, se o caractere for igual, o estado vai ser 5. Se não, se o caractere for maior, o estado vai ser 6. Se não, aqui ele deu um erro, considerando que o nosso autômato só reconhece esses caracteres. Mas se a gente pega um autômato completo, onde eu posso ter dígitos, vários símbolos, aqui nós teríamos algumas dezenas de else if para tratar todas as possibilidades. E notem que isso aqui está numa estrutura de repetição. Então, eu entro aqui, vamos supor que eu achei o menor, eu vou para o estado 1. Aí nós vamos voltar no while e vamos pegar o próximo caractere. Opa, desculpem, voltando aqui. Quando nós lemos o menor, nós fomos para o estado 1. Agora, nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que implementar o estado 1. Que se eu estou no 1 e acho um igual, eu vou para o 2. Se eu estou no 1 e acho maior, eu vou para o 3. Se eu estou no 1 e acho outra coisa, vou para o 4. Então, isso aí estaria implementado aqui no case. Ó. Caso eu esteja no estado 1, se o próximo símbolo for igual, eu vou para o 4. Se for tal símbolo, eu vou para o... E assim por diante. Então, percebam que nós vamos ter que ter aqui um case para cada estado do nosso autômato.
e dentro desse case um if para cada saída possível deste autômato. Se nós olharmos aqui o nosso autômato completo, nós vamos ter que ter ali um case com 41 possibilidades. E aí dentro de cada, que seriam os 41 estados, e dentro de cada um desses estados nós vamos ter que tratar as diferentes saídas que ele pode ter da mesma forma que foi feito aqui, ó. Do Q0 nós tratamos 3 saídas diferentes. Tá aqui. Do Q0 tratamos as 3 saídas diferentes. O Q1 não está mostrado na figura, mas depois o Q1 vai ter mais 3 saídas. Então aqui no Q1 teremos que ter mais 3 ifs e assim por diante. Como eu mencionei, essa é uma abordagem bastante simples, embora o código fique bastante longo, e ela é uma abordagem bastante eficiente também. Outra possibilidade é usando tabelas de transição. Aqui nós temos uma tabela que representa uma parte daquele autômato que eu mostrei para vocês. Nas linhas nós temos os estados. Então, se eu estou no estado 0, bom, e em cada coluna nós temos os diferentes símbolos que podem ser lidos. Se nós estamos no estado 0 e lemos uma letra, nós vamos para o estado 1. Se nós estamos no estado 0 e lemos um dígito, nós vamos para o estado 3. Percebam que isso é o que está dizendo aqui no autômato. Ó. Se está no 0 e lê uma letra, vai para o 1. Se está no 0 e lê um dígito, vai para o 3. Agora eu vou voltar aqui. Ó. Se eu estou no 1 e leio letras ou dígitos, eu fico no 1. Qualquer outra coisa eu vou para o 2. Isso está representado aqui. Ó. Se eu estou no 1, enquanto eu ler letra ou ler dígito, eu fico no 1. Qualquer outra coisa, eu vou para o estado 2. E aí percebam que no estado 2 está tudo em branco. Por quê? Porque o estado 2 é um estado final. Ele não me leva a lugar nenhum. Quando eu cheguei ali, eu sei que eu reconheci o token. Então, assim, com a tabela de transição, nós vamos ter o trabalho de gerar essa tabela, mas o nosso código-fonte ele vai ficar muito menor. Aqui nós temos um pequeno trecho de um analisador léxico em Python, certo? Onde nós podemos ver como ele fica mais enxuto usando a tabela de transição. Aqui nós temos um while, certo? Que vai processar uma linha toda. Então eu estou processando aqui linha por linha. Eu pego um caractere que eu estou lendo, adiciono o caractere lá numa variável lexema, que é a que está armazenando o lexema que eu estou processando. Essa variável coluna, eu criei uma função getColuna em que eu passo o car. O que essa coluna faz? Vamos supor que o nosso caractere é uma letra, a letra A. Então eu vou passar a letra A para esse getColuna e ele vai me indicar que letras eu tenho que processar aqui na coluna 1. Se o caractere for um dígito, ele vai me dizer que é na coluna 2. Se o caractere for um abre aspas, ele vai dizer que é na coluna 3. Então aquela função vai retornar o índice da coluna correspondente ao símbolo que eu estou processando. E aqui, ó, o próximo estado vai ser o quê? Vai ser simplesmente a matriz na linha estado atual e na coluna que eu acabei de pegar aqui em cima. Supondo que nós começamos no estado 0. Eu passei um caractere para lá, uma letra, então me diz que a coluna é 1. O próximo estado vai ser o número que está armazenado na matriz linha 0, coluna 1. Matriz linha 0, coluna 1 é 1, quer dizer que eu vou para o estado 1. Depois disso, vamos imaginar que nós lemos o sinal de mais. Então, fechamos aqui o nosso primeira passada, o próximo caractere é o sinal de mais. Quando nós passamos o sinal de mais para o getColuna, ele vai retornar o quê? Vai retornar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que o sinal de mais está na quinta coluna. E aí, qual é o próximo estado? O estado é a matriz na linha 1, porque eu já estava no estado 1, na coluna 5. Matriz linha 1, coluna 5, que é para onde que eu vou se eu estou no estado Q1 e leio 1+, quer dizer que eu vou para o Q2, que é um estado final. E aqui embaixo no if eu faço essa verificação. Se o estado está lá num subconjunto, num conjunto de estados finais, quer dizer que eu reconheci aquele símbolo. E aqui eu faço mais uma verificação. Lembram do asterisco? Eu vou ver se esse estado está num conjunto de estado com retrocesso ou não. Se ele tiver, eu vou retroagir 1 aqui, 1 na variável i, que é a variável que está indexando o meu buffer. Vou
eliminar o último caractere do meu lexema, porque ele não faz parte dele, e vou adicionar isso aí lá na nossa lista de tokens. Então eu adiciono, com base no estado que eu cheguei, o estado 2, aí ele sabe que pelo estado 2 é um identificador, e passo como parâmetro o lexema que eu reconheci. E daí sim, nessa função aqui, ele vai fazer aquele tratamento que eu comentei com vocês, como é um identificador, ele vai verificar se aquilo ali é uma palavra reservada ou não. Se fosse um outro estado, um operador qualquer, ele adicionaria tudo diretamente na lista de tokens. Percebam um detalhe importante aqui. Nessa forma de implementação, aqui está mostrado só um pedacinho do código. E cada novo estado que eu coloco no autômato, eu vou ter que aumentar o nosso código aqui. Nessa forma, não. O código está pronto. Ele já está tratando de todos os estados. E se eu quiser acrescentar estados a mais, eu não preciso mexer nesse código. O que eu preciso fazer? Só incluir os novos estados aqui nessa tabela de transição, preencher a tabela e atualizar a função das colunas ali para saber qual é a coluna correspondente àquele caractere. Ou seja, esse código aqui é praticamente um analisador léxico pronto. Bem, assim nós fechamos esta aula de hoje. Aqui eu tenho a indicação das bibliografias para vocês aprofundarem um pouquinho mais esse assunto sobre reconhecimento de tokens, dos 3 livros da nossa disciplina. E assim nós fechamos a parte da análise léxica. E para quem está cursando a disciplina agora, nós vamos fazer a parte do trabalho. E nas próximas aulas aí nós vamos começar a trabalhar com o assunto da análise sintática. Até mais, pessoal!